Eu quero agradecer ao pastor Donizete pelo convite e vamos ver o que a Bíblia tem para falar conosco hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, por favor. Provérbios 11, 24 e 25. Eu gosto que as pessoas fiquem de pé na hora da leitura da palavra, não que isso seja reverência. Eu aprendi isso a vida inteira. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Reverência está no espírito, está no coração. Eu posso estar de pé irreverente. Eu posso estar de pé atrás de uma pessoa mandando uma mensagem de zap lá para alguém que ficou em casa. E eu posso estar sentado, reverente. Mas por que é bom ficar de pé na hora que você lê a palavra? 2 minutos isso, para você deixar o seu sangue fluir. Senão você vai ficar com os pés inchados. No final, depois um pastor, um pregador, isso aqui é um seminário, vai falar 50 minutos, 1 hora. Você sentado, incha as pernas, daqui a pouco você está assim, ó. E para levantar, que dureza. Então isso é para exercitar você. Isso ajuda. Porque, olha só, você vai dormir daqui a pouco, no mínimo 5 horas. E tem que dorme até meio-dia. Não é o caso de ninguém aqui, né? Mas tem a turma que, se puder, vai até meio-dia. E outros obedecem aquilo que diz, né? 8 horas deve dormir pelo menos. Gente, é muito tempo na posição só, pelo amor de Deus. Então, ficar 2 minutos de pé, que fosse 5. Turma agora no Rock in Rio. Sabe o que a turma falava? Cheguei lá meia-noite, cheguei em casa 5 da manhã. Em pé o tempo inteiro, mas valeu a pena. 5 horas em pé, pulando para o cão. Então, isso aqui é para Deus. Então, a reverência está nesse sentido. Então, para Deus, se eu tenho que ficar de pé, eu vou ficar. E outra coisa, e quando eu fico de pé para Ele, minha saúde ganha com isso, em nome de Jesus. 11, 24, 25, minha Bíblia na versão, na linguagem de hoje. Eu vou ler, é a mesma coisa que está na sua Bíblia, mas gosto nessa versão, esse texto diz assim: algumas pessoas gastam com generosidade e por isso ficam cada vez mais prósperas. Outras são econômicas demais, que acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Você que tem a Bíblia aí na linguagem atualizada, eu vou contar 1, 2 e 3. Quando eu contar 1, 2 e 3, você pode ler em alto e bom som, quem tem a Bíblia na linguagem atualizada. Tá bom? Vamos lá? 1, 2 e 3. Não, vocês não entenderam. Aqui é a minha Bíblia na linguagem de hoje. Eu disse, quem tem na Bíblia atualizada? Quando eu contar 1, 2, 3, vai ler. Eu vi que alguém aí tem a minha aqui, a Bíblia na linguagem de hoje. Essa que eu li. A atualizada Bíblia, atualizada de João Ferreira de Almeida. Quem tem? 1, 2, 3, pode começar a ler em alta emoção. Vamos lá? 1, 2 e 3. Um momento, só tem uma pessoa aqui só. É misturado as versões aqui, né? Então, não importa, esqueça quem está do seu lado, a versão que está do seu lado, e leia em alto e bom som até o final, no versículo 25. Vamos lá? 1, 2 e 3.
Alguns pararam porque terminou a leitura, porque você viu que o outro estava falando diferente do seu ouvido, você acabou parando. Não pode existir, vai até o final. É para confundir mesmo, né? Quem acha que quer ser confundido, você não quer? Eu falei, esqueça quem está do seu lado. Sabe o problema que muita gente é derrotado na vida? É porque escuta alguém, para. Não para não, continua. Vamos lá? 1, 2 e 3. Glórias a Deus, aleluia. Então, agora escute, não olha para a sua Bíblia, só escute. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais próximas. Como é que pode ser esse negócio, meu Deus? O texto está dizendo. Outras são econômicas demais, guardam demais e ficam cada vez mais pobres. Como é que é isso? Quem é generoso, quem é doador, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Quem crê nessa palavra, diga eu creio. Senhor Jesus, fala conosco. Nos usa por misericórdia e graça. Que a tua unção seja espalhada, derramada nos 4 cantos dessa casa. E que um milagre aconteça aqui nas nossas vidas, pelo poder da tua palavra. Nós assim oramos, agradecidos, no nome e por amor de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar. Meus queridos irmãos, como é que nós podemos encarar, como é que nós vamos continuar enfrentando essa avalanche dessa crise que parece que não tem fim? E eu estou me referindo aqui exatamente à crise econômica da nossa nação, que tem tudo a ver comigo e com você, que somos cidadãos dessa nação. Mas eu vou mais longe. Como é que o mundo está conseguindo conviver com essa problemática? Porque isso não é uma questão nacional, isso é uma questão mundial. A crise, ela atravessa além mares. A maior potência do mundo, os Estados Unidos, ela não está satisfeita com o seu governo que foi mudado recentemente. Não tinha 60 dias que o presidente Donald Trump estava à frente e que ele estava decretando lá o impedimento dos muçulmanos nos Estados Unidos, e entrou uma juíza e falou, opa, não é assim que funciona essa nação não, e ela vetou aquilo que ele estava querendo, e ele sendo o maior presidente de uma nação, ou da nação mais poderosa do mundo. Há uma insatisfação em geral, em todos os segmentos. Na política ninguém está satisfeito com os presidentes, o Brasil que o diga, e o problema não foi o ex-presidente Lula, o problema não foi a ex-presidente Dilma, o problema não é o presidente Temer, o problema, ele é crônico, ele já vem lá atrás. O problema é que os que defendem as bandeiras partidárias, cada um tenta fazer o quê? Como os torcedores de clubes. O torcedor de clube, ele defende o seu time. O time pode estar ruim. O time está aí caindo pelos pedaços, como São Paulo. São Paulo, o maior clube no Brasil. Em títulos, não tem ninguém no Brasil. Eu não torço para o São Paulo, não. Aqui em São Paulo eu gosto do Santos. Porque tem a ver, né, com ser de Santos, tem a ver com a Bíblia, né? Não, mas é porque tem a ver com as cores de um clube que eu gosto.
que é o clube do meu coração, lá de Minas. Não falei, eu sou mineiro. E meu time não anda muito bem, meu time está passando por uma crise, um perrengue danado. E ontem, para complicar, o rival dele ainda me ganha um título ontem. Eu quase passei mal essa noite, né? Então, a questão da crise é o seguinte, que cada um que tem a sua bandeira partidária, ele defende a sua bandeira. Então, se um camarada que é do PT, ele é contra o PMDB, ele é contra o PSDB, e ele começa a colocar a culpa, e ele nunca vê o defeito no partido dele. Na verdade, todo mundo está envolvido com o problema, como nos clubes. Ninguém está satisfeito com senadores, ninguém está satisfeito com deputados federais, com deputados estaduais, com prefeitos, ninguém está satisfeito com presidentes, ninguém está satisfeito com pastores. Tem igreja que troca de pastor de quase que de 6 em 6 meses. Ninguém está satisfeito com líderes da igreja. E nós, trabalhadores, não estamos satisfeitos com a economia da nação. As coisas subindo vertiginosamente, mas nosso salário não sobe. E a gente vai se sentindo dentro de uma panela de pressão. E no meio desse vulcão, aparece a voz do cão. E diz o seguinte, para os crentes, porque nós somos bombardeados, irmãos, pelo cão, todos os dias. E se fosse só todos os dias, estava bom. Mas é todos os dias e a todo momento. Com vozes do inferno, que ele manda, dizendo o seguinte, a coisa está feia, está complicada, e você não tem como ficar entregando esses negócios de dízimos, esses negócios de oferta na igreja, porque vai piorar o negócio, e como é que você vai se safar com sua família nessa situação? Essas são as vozes que aparecem. E muitas vezes essas vozes, sabe como é que elas aparecem? Elas aparecem através de enviados dele. Que às vezes é um irmão que está do seu lado, da igreja. Às vezes um amigo seu, que você acha que é amigo seu, está dentro da igreja. E fala assim, irmão, nós não estamos na época de estar entregando dízimos e essas ofertas na igreja, mas não. O tempo mudou. Coisa está feia. Coisa vai piorar. A pessoa só vem com conversa negativa. Esse tipo de gente não serve para andar comigo. Se eu não posso influenciar essas pessoas para o bem, eu não quero andar com esse tipo de gente, não. Esse tipo de gente só vai fazer com que as pessoas que as escutam andem para trás. Não estamos em condição, porque, olha só, o governo cortou isso, cortou aquilo, era para ser aposentado com as mulheres com 50, agora é com 55, os homens eram com 55, agora é com 60 ou 65, e será, até que não vamos parar? Não estamos mais em condição, a igreja tem que entender. A igreja não pode entender aquilo que a Bíblia não entende. A igreja não pode ser a favor daquilo que a palavra é contra. E a igreja não pode ser contra aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Uma coisa que eu sei na palavra de Deus está escrito, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, não obstante tendo crise ou não. O Senhor é tempo presente, o Senhor não foi, o Senhor não será, porque foi, já passou, será, está para acontecer, o Senhor é. Segunda, terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, o meu pastor, até a volta do pastor da igreja. Ele é o pastor. Então quem cuida de mim é Ele. Quem cuida da minha vida é Ele. Então, como é que eu posso, no meio dessa avalanche de crise, como é que eu posso, no meio dessa situação, onde há quase 15 milhões de desempregados nessa nação,
foi dada a notícia e é falsa, é mentirosa. Irmãos, eu não tenho acreditado, mas na imprensa já há muito tempo. Quando eles falam 14 milhões, vocês podem, eu estou colocando 15 aqui por baixo. Quando eles falam 14, você pode colocar aí 17, 20. E eu acho que eu estou sendo bonzinho. Mas a última notícia que eu soube era que 14 milhões e 300. Irmãos, eu viajo toda semana, e quem viaja toda semana pelo Brasil afora, o que você vê de empresas fechadas. Irmãos, lojas fechadas. Pessoas querendo alugar imóveis. Aluga-se. Rio de Janeiro, passei agora 7 semanas fazendo uma série sobre Mamon. Ia toda semana lá. E eu tinha que atravessar a orla toda do rio para chegar até o hotel onde eu ia ficar hospedado, que era mais ou menos próximo da igreja. Irmãos, o que eu via de placas em Flamengo, Botafogo, Copacabana, Leblon, Urca, aluga-se. Eu falei, gente de Deus. E lojas fechadas. E lojas fechando. A coisa não está bonita? Não. O discurso é bonito? Não. Mas o que a Bíblia tem para falar para mim nesse cenário? Eu fiz questão de trabalhar com vocês nessa abertura, exatamente no livro do rei que mais teve dinheiro no planeta. Antes dele e depois dele, nunca teve um rei tão rico quanto Salomão. Salomão é o autor de vários salmos. Há muitos crentes que acham que os salmos são todos de Davi. A maioria. Mas há vários salmistas que escreveram o livro de Salmos. E Salomão foi um deles. O pai, Davi, pai do rei Salomão, Davi escreveu a maioria. Mas Salomão, o filho, escreveu vários salmos. Asaf escreveu salmos e outros. Mas deixa eu lhe falar. O rei Salomão, Deus o enriqueceu, e Deus ao enriquecê-lo disse, antes de você, e depois de você, ninguém terá tanto. E esse homem cresceu tanto que uma rainha, eu só posso entender que movido por inveja, a rainha de Sabá, quando ela soube o que Salomão tinha, eu acho que é aquela frase que nós já ouvimos bastante, eu só acredito vendo, eu acho que surgiu lá com a rainha de Sabá. Quando ela soube o que as pessoas conversavam, e chegou ao ouvido dela, o que Salomão tinha, a glória dele, ela falou, não pode ser, esse povo deve ser mineiro. Eu sou mineiro, tá, gente? Sou mineiro. Diz que o mineiro, ele não mente, né? Ele exagera um pouco, né? O mineiro, você falar para ele, o mineiro fala assim, eu estou com vontade de comer um trem. Né? É o mineiro, é o jeito dele. Aí você pergunta para o mineiro, onde é que é a rua? Ele fala, é ali, esse ali. Você trata de perguntar mais umas 2 pessoas, além dessa, senão você vai andar uma quilometragem boa. Se você não estiver acostumado, se você estiver de carro, ainda bem, mas se você não tiver... Então, é do mineiro. E eu fui morar no estado, hoje eu moro no estado do Espírito Santo. O capixaba é mais desconfiado que o mineiro, você quer saber? Sim. O capixaba é muito mais desconfiado que o mineiro. Mineiro é o seguinte, ele chegou perto de você, ele fica ali e tal, te analisando e tal, mas se numa meia hora, 40 minutos, 1 hora, ele percebeu que você é gente boa, ele manda você entrar, vem cafezinho, com pão de queijo, vem lá um bolo, e se ele gostar da conversa, e você não tem carro, e você perdeu o ônibus, e fala, dorme aqui, amanhã você vai embora. Você dorme na casa dele naquela noite. O mineiro é assim. Agora o capixaba não. Quando eu cheguei no Espírito Santo,
2 anos depois que eu estava lá, um capixaba falou para mim assim, ó, eu estava de olho em você há 2 anos. Membro da igreja. E membro da junta da igreja, da diretoria. Eu estava de olho em você há 2 anos, porque eu estava querendo ver se você era mais um que chegou aqui nesse lugar para querer fazer a sua vidinha em cima da nossa vida. 2 anos. Ele estava de olho em você. Ele falou, agora eu sei que você é gente boa. Pode contar comigo. 2 anos na prova, sem saber. Então veja bem. A rainha de Sabá falou, isso é um absurdo. O que falam não pode ser. Imagino que a inveja visitou o coração daquela rainha. Porque, na verdade, o invejoso, quem é o invejoso? O invejoso é aquele que não aceita você ter mais do que ele. Mas, o invejoso é aquele que quer o que você tem e você ficar sem. Isso é demoníaco. É assim, não é possível. Eu vou lá conferir com os meus próprios olhos. E aí prepara na época a carruagem real, colocam ela, e ela enche o carro dela de presentes para levar para Salomão. Para dar para Salomão. Encheu. Ela não acreditou. Não é possível. Não. Prepararam lá a carruagem e tal, colocaram presente no carro dela, e ela partiu lá para o palácio de Salomão. E quando chegou lá, Salomão mostrou para ela o seu reino e toda a sua glória que Deus, com toda a glória que Deus havia dado para ele. Ela ficou vislumbrada, impressionada com o que Salomão tinha. Sabe qual foi a palavra que ela deu para o rei Salomão? Não me contaram a metade. Não são mineiros, não. Não me contaram a metade do que você tinha. Eu acho que ela ficou com vergonha dos presentes que ela trouxe para Salomão. Mas ele recebeu. Ele falou, pode levar. Aqui eu não tenho onde colocar mais. Não, ele recebeu. Ele era educado. E outra coisa, sabe qual é um princípio maravilhoso para você crescer e prosperar? É você receber o que você ganha e ser agradecido. Não, muito obrigado, eu não quero não, não está fazendo falta aqui não, pode levar, dá para outra pessoa. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é falta de humildade. Salomão recebeu, ele recebeu, agradeceu, mas aqui, olha o conselho que ele dá para alguém que quer crescer, não obstante a situação que você esteja enfrentando. Se é uma situação financeira, olha que texto fantástico, olha que receita maravilhosa. Ele diz assim, ó, você quer mudar de vida, quer mudar de situação, quer parar com essa vida engessada, essa vida que nunca avança. Ele diz assim, olha, presta atenção nesse conselho que eu vou te dar. Ele diz assim, algumas pessoas, elas gastam, investem com generosidade na vida e por isso crescem. Salomão está dizendo para mim e para você o seguinte, que se eu desejo crescer na vida, se eu desejo avançar na vida, se eu desejo prosperar na vida, e prosperar aqui, deixa eu falar para você, eu tenho que primeiro fazer uma definição aqui para você, um esclarecimento do que significa essa palavra prosperidade. Prosperidade não necessariamente significa ter dinheiro. Necessariamente não significa você ter bens. Gente, fala para mim uma coisa. Uma pessoa que tem mundos e fundos de bens e toda noite tem que tomar remédio para dormir porque vive uma vida infeliz. Essa pessoa é uma pessoa próspera? Não. Uma pessoa que não tem onde colocar mais dinheiro, mas vive todo dia chorando desesperadamente debaixo de uma depressão. Essa pessoa é uma pessoa próspera? Não. Você vai se assustar com a definição da palavra prosperidade no original. A palavra prosperidade no original hebraico, sabe o que significa? Está de bem com você mesmo. Está de bem consigo mesmo.
Quando você chega em casa, depois de um culto como esse, ou não precisa ter chegado na igreja, um dia não teve culto, você chegou em casa, tomou seu banho, comeu lá a sua comida, fez seu lanche, e aí você vai para a sua cama e diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Você é uma pessoa próspera, porque a maior prosperidade eu e você tem Jesus, a pérola do grande preço. A maior riqueza que nós temos é Jesus, porque nós sabemos que se nós não acordarmos, nós vamos acordar do outro lado, na presença dele. Esta é a maior prosperidade. Mas prosperidade também na Bíblia significa ter sucesso, ter êxito, ser bem sucedido financeiramente. Aliás, o meu pai na fé e o seu pai na fé, o nosso pai na fé, Abraão, era um homem riquíssimo, com bens e dinheiro. Salomão, Abraão era pesadíssimo em riqueza, a Bíblia diz isso. O filho dele, Isaac, foi o patriarca também. Aliás, os patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó, os três riquíssimos, os homens mais ricos da terra, na época, todos eles patriarcas da fé, nossos irmãos, e que cresceram debaixo das mãos de Deus. Davi era um pastorzinho de ovelha lá no campo, entregador de marmita para os irmãos, e Deus tira lá do mato e coloca no palácio. Pega o José na prisão, na cisterna, e coloca no palácio. Esse é o Deus que está conosco aqui hoje à noite, e que usa a boca desse servo dele, Salomão, para dizer: algumas pessoas, não são muitas. Isso é para quem quer. Isso é escolha. Tem gente que não quer crescer. Tem gente que não quer prosperar. Pastor, será que tem? Claro. Sabe por quê? Ele sabe o que é a verdade. Ele conhece a verdade, ouve a verdade, lê sobre a verdade, mas escolhe a mentira. Escolhe o engano, os caminhos mais fáceis. Algumas pessoas, não são muitas, gastam com generosidade, investem com generosidade, um coração sem rodeios, um coração cheio de amor, e por isso fica cada vez mais prósperos. Mas ele diz: algumas pessoas. Quando eu li esse texto, eu já li esse texto tantas vezes, eu não sei quantas vezes eu já li esse texto. Quando a revelação da palavra me veio, em cima desse texto, falei: meu Deus, que os meus olhos abriram. Falei: meu Deus, eu não tinha esse entendimento. Algumas pessoas gastam com generosidade e por isso vão prosperar. Falei: céus, quer dizer que a Bíblia está me dando aqui uma dica. Se eu quero prosperar, se eu quero crescer, eu preciso ser um doador com generosidade. Porque uma coisa é você ser um doador, outra coisa é você ser um doador com generosidade. Você conhece pessoas que falam assim: você tem certeza que eu tenho que participar desse negócio? Você tem certeza que eu tenho que dar essa oferta para ajudar missões? Tem certeza? Faz lá um levantamento. Se vocês conseguirem as pessoas que vocês precisam, já está bom, eu estou fora. Mas se não tiver, aí eu entro. Essa pessoa não é nem doadora, quanto mais generosa. Conhece pessoas que nos cultos, quando elas podem, elas dão uma oferta, e quando elas não podem, elas não fazem nem o esforço para dar uma oferta. E quando elas podem, elas dão o que elas querem, ou alguma coisa que querem.
Outra coisa é alguém dizer, puxa vida, o meu país está com tantas pessoas desempregadas e eu estou empregado. Além do dízimo, eu vou fazer uma oferta todo mês de gratidão. Porque eu tenho um emprego, eu tenho um salário, eu preciso ser grato a Deus. Porque eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação de devolver o dízimo. Oferta sim é algo que eu posso dar e eu não vou dar qualquer coisa. Irmãos, você consegue perceber e fazer essa diferença? É quando você vai às vezes em algumas casas. Eu me lembro que eu, como pastor, não tem jeito, né? Você acaba, ainda mais pastor de igreja pequena, enquanto você está aí com uns 50, 70, 80, 100 membros, dá para você fazer isso. Depois não dá para fazer mais. Visitar as famílias, e algumas famílias convidam o pastor. Ô pastor, vem almoçar aqui na nossa casa domingo. Algumas pessoas fazem isso, né? Aí o pastor vai, almoça na casa no domingo de uma. Às vezes, meio de semana, se o pastor é solteiro, eu comecei o meu ministério solteiro, um ano. Ah, pastor, vem comer aqui em casa. Aí um irmão convida você numa segunda, outro convida na terça, outro convida na quarta. E você vai conhecendo as pessoas. Um ou outro convida você de vez em quando. E nesses contatos você sabe quem é generoso ou não. Não importa se ele é rico ou se ele é pobre, financeiramente, o que eu quero dizer aqui. O rico é aquela pessoa que mora normalmente num bairro nobre, tem muito dinheiro. Você vai ver o que ele põe na mesa para você. E você vê o que o pobre põe na mesa. Entenda o que tem menos recurso tem para você. Eu costumo dizer que às vezes o pobre ele mata um boi para te receber. E ele fica endividado até a volta de Jesus. Mas isso aqui, endividado até a volta de Jesus, isso é meu, tá? Porque na verdade quem é generoso, ele não fica endividado, ele avança. Mas entenda bem, ele faz o que pode e o que não pode. Ele quer que você saia de lá feliz. E às vezes você vai na casa de um magnata, que só o sangue de Jesus. Eu preferiria às vezes comer na casa de alguns irmãozinhos. Porque às vezes em algumas casas, você chega lá, vem lá era um copo de Coca-Cola com um gelo e um biscoito creme crack com um patezinho. E às vezes não era nem coca, era um suco de caju quente que só o sangue de Jesus. Oh, meu Pai de amor. Tudo bem, é melhor isso do que nada. Estou falando aqui de classes diferenciadas, entenda-me. Às vezes você vai na casa de um pobre e você sai de lá, você foi chamado para você tomar um café. Lá tem bolo, tem dois, três tipos de bolo. Bolo de chocolate, tem um bolo lá, o formigueiro. Vocês conhecem o bolo formigueiro aqui também, né? Tem o formigueiro, tem o bolo de chocolate e tem o outro bolo de fubá. Tem biscoito não sei o que, biscoito não sei o que, e tem. Você não sabe onde colocar tanta coisa. E quando você acaba de comer e comeu bastante, você vai embora, a pessoa fala assim, e tem esse bolo aqui que eu fiz, que é para você levar para sua casa. Esse é o doador generoso. Não vai faltar biscoito nessa casa. Não vai faltar bolo nessa casa. A farinha de trigo não vai faltar. O azeite não vai faltar. Porque é gente que tem coração de Deus. Nós temos que ter um coração parecido com o coração de Jesus, irmãos. Coração doador. Quem foi que disse isso? Dai e ser-vos-á dado. O que é isso? Dê que você terá. Foi Jesus quem falou isso. O texto começa assim. E Lucas, o historiador e médico, foi quem anotou isso no seu livro, Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Sabe que você não tem tido muita coisa? Porque você é ruim de dar, querido. As coisas para os outros. Você é ruim de dividir as coisas com os outros. Às vezes você só pensa em você. Às vezes você nem um bom dia, você espalha pelo dia. Levanta
e as pessoas passam por você e falam, bom dia, você nem responde. Quando na verdade, você que conhece a verdade, deveria já começar a sair de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não dá bom dia, boa tarde, boa noite, você vai dar dinheiro? Mas não dá mesmo. Se você que é crente, não cumprimenta o irmão, não dá para o irmão a paz do Senhor, porque você não quer abrir a mão para dar a paz do Senhor, para apertar a mão, não vou abrir a mão, não, senão vai cair aqui, vai sair da minha mão a paz, eu vou segurar a paz. Se você não abre a mão para dar a paz do Senhor, você vai abrir a mão para dar dinheiro para alguém? Nunca. Salomão diz assim, algumas pessoas progridem na vida porque elas são doadoras com força, dentro da proporção da vida e da realidade que cada uma tem. Tem gente que poderia estar doando, sabe o quê? Às vezes algumas roupas que tem em casa. Mas ele deixa a roupa ficar lá até a barata acabar com a roupa para jogar fora, mas ele não dá. Ele não tem necessidade de ter tanta camisa. Ele não tem necessidade de ter tanta calça. Ela não tem tanta necessidade de ter 50, 100 bolsas. Isso é loucura já. 50 relógios. Irmãos, desculpe o que eu vou falar aqui, mas sabe que eu li um dia desse numa revista nossa, nacional, uma mulher contando que teve, que coleciona, ela falou, tenho 365 calcinhas. Meu Deus do céu. E o senhor tem nada a ver com isso, com as calcinhas da mulher? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para que tudo isso? Quando às vezes tem algumas mulheres que só queriam ter algumas. Para que tantas joias? Quando às vezes alguém estava precisando de vender uma joia daquela para comer um pão. Doutor Rousseau Chat, que foi para a glória do Senhor, disse assim, olha, se você tem 3 pares de sapato e um missionário não tem nenhum, ele disse, você tem pecado. Eu começo a pensar nessas coisas. A doação, ela começa no meu coração, é no seu coração. Se eu começo lá na minha casa dividindo as coisas que Deus me dá, estava um frio terrível aí até pouco tempo, irmãos, no Brasil todo. E às vezes eu olhava pessoas pela rua, eu falei assim com minha esposa, vamos pegar o que nós temos aqui dentro de casa, que nós podemos dividir. Amor, o que nós temos de cobertor aí que não estamos usando? Vamos dividir, vamos colocar dentro do carro, vamos achar alguém, vamos dar, vamos fazer a nossa parte. Vamos pegar alguma blusa que temos que não estamos usando, vamos dar. Salomão disse a algumas pessoas, elas crescem com generosidade, porque elas gastam, elas investem com generosidade. Eu não tenho que esperar a situação melhorar para eu ser generoso. Eu não tenho que esperar a situação do país mudar para que eu possa mudar meu coração. Eu já vou te adiantar uma coisa, o Brasil não vai mudar. Isso é profético, irmãos. Não vai mudar. A coisa vai de mal a pior para que a volta de Jesus aconteça. Eu sou um estudioso, bom, me perdoe por essa, mas acho que você vai me entender o que eu quis dizer. Eu gosto de estudar escatologia e provavelmente deve sair no ano, não sei se é no ano que vem ou no ano seguinte, até 2020, talvez saia um livro meu na área de escatologia, que foi uma tese que eu defendi quando eu fiz teologia, quando estava o pastor Elton Wood, era meu professor de profecia, e eu escrevi então uma tese sobre a volta de Jesus. Gosto desse assunto, não discuto, que eu acho que isso não leva a nada, é uma posição minha,
Nunca coloquei isso no púlpito, na igreja, para a igreja pegar minha posição. Importante é eu e você estarmos preparados. Se Cristo vai vir antes da tribulação ou depois, isso para mim não faz diferença. Eu tenho minha posição. Como qualquer outro estudioso tem sua posição. O importante é nós estarmos preparados. Se vier antes, eu estou preparado. Se vier depois, eu quero estar preparado. Mas eu quero dizer que dentro daquilo que eu leio na palavra, eu entendo que a plataforma para a chegada do anticristo está... Irmãos, se não está na metade, ela já avançou bastante essa plataforma. Onde o anticristo vai chegar. Quem é o anticristo? O anticristo é o líder perfeito. Vocês lembram que eu introduzi aqui a ministração falando que há uma insatisfação no mundo? Ninguém está satisfeito com presidente nenhum. Todo mundo está querendo o quê? Um presidente que responda os seus anseios. Aí vão pegar um homem, é esse, o grande líder, que vai resolver o problema da humanidade. Só tem um detalhe: ele é totalmente contra este livro e o dono dele, e contra as igrejas, o anticristo. Então não vai piorar, não vai melhorar, vai piorar. Pastor, então por que essa mensagem? Porque essa mensagem introdutória para um seminário que o Senhor disse que nós podemos crescer. Eu quero lhe dizer uma coisa, que a coisa pode piorar, e vai piorar, mas a coisa piorando, eu escolho quem vai estar do meu lado nesta hora da adversidade em que ela vai piorar. Quem é que vai estar comigo? Esses crentes que hoje estão batendo de frente aos pastores, às igrejas, para as igrejas não pregarem sobre dízimos e oferta, e passam mal com esse assunto, e estão dando ouvido para Satanás, já cortando dízimos, não tem dado dízimo, não tem ofertado, e não vão fazer mais isso. Eu quero perguntar para vocês, a coisa vai piorar, quem é que vocês vão procurar quando a coisa ficar pior ainda? A quem vocês vão recorrer? Porque se você é contra dízimo, e você é contra a oferta, você é contra a fidelidade, você é contra a generosidade, tá bom. Você é contra então a palavra de Deus. Você é contra Deus. A quem você vai pedir socorro na hora que a coisa ficar pior? A quem? Agora os que têm sido fiéis, os que têm procurado ser generosos, procurado honrar a palavra, o Senhor Jesus diz para mim e para esses que pensam e que estão agindo assim, Ele diz: estarei convosco todos os dias. Eu quero ter a certeza, pode o mar ficar revolto, eu vou ter Jesus no meu barco do meu lado. Quem vai me salvar, quem vai me socorrer é Ele. E Ele tem uma aliança com quem tem aliança com Ele. Salmo 4:4 diz: lembra que o Senhor tem uma aliança para com aqueles que mais lhe agradam. Salmo 4:4. Lembra que o Senhor tem uma aliança para com os fiéis que mais lhe agradam. Eu não tenho que ser alguém que defenda princípios na igreja que vão contra a palavra. Eu tenho que ser alguém que levante a bandeira do evangelho da salvação. E se Salomão disse, algumas pessoas gastam com generosidade e por isso crescem, ele podia falar pela própria vida dele. O pai dele aliás, deixa eu dar um exemplo aqui. Você sabe quem foi o homem que mais contribuiu, que mais doou em toda a Bíblia Sagrada? Você tem ideia? O pai de Salomão, Davi. Davi foi o maior ofertante que apareceu em toda a história bíblica. Eu sempre fui apaixonado pela vida de Davi, porque na escola dominical a gente aprende aquelas histórias, ele com Golias, né? E a criançada fica maravilhada quando vê um gigante todo tamanho. Ele imagina a cena, então você viaja, né? E uma criança com a pedrinha e tal, joga aí, o gigante
gigante cai. Então, eu fiquei apaixonado pela história de Davi. Mas depois eu fui estudar a história de Davi, com detalhes. E homem generoso. Quem é o autor daquele célebre versículo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Olha só, que expressão profunda. Que darei ao Senhor? Que darei? O que é que eu vou dar? O que é que eu vou investir? O que é que eu vou ofertar ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Quem é que é o autor desse célebre versículo? Quem está disposto hoje a trazer ofertas voluntárias ao Senhor? O templo que foi construído, que ele que deveria construir, mas Deus não deixou, porque ele era um homem de guerra, um homem de batalha, um homem sanguinário, e seu filho Salomão construiu. Ele deu megas e mais megas ofertas para a construção do templo. E você vê, quando você lê 1 Crônica 29, você fica impressionado quando ele fala sobre as ofertas que foram doadas para o templo, e ele fala assim, porque eu amo a causa do meu Deus, fora tudo que eu já dei, eu vou dar mais isso, eu vou dar mais isso, eu vou dar mais isso. Era um doador incansável, Salomão, o rei Davi. Não foi à toa que sai do mato para ir para o palácio. Você está conseguindo me acompanhar? Sai do mato, pastorzinho de ovelha, entregador de marmita para os irmãos, empregadinho dos irmãos dele. Os irmãos dele bonitões, altos, lindos. Homens de confiança do rei Saul. Quem foi para o palácio foi o pastorzinho. Era generoso. Era doador. Era alguém que não tinha o coração nas coisas. Há homens que têm um desejo, às vezes, de comer num restaurante. E tem condição, mas não vai porque o espírito da miséria habita no coração dele, não é no bolso não, é no coração. E às vezes até simula, passa às vezes até na porta do tal restaurante, mas ele muda de calçada. E de longe ele fala assim, um dia eu entro aqui. Um dia eu entro. Aí ele morre. E fica tudo aí. Uma mulher que tem condições, pode vestir melhor, tem um desejo de comprar uma roupa, e tem dinheiro para isso. Não, tem que guardar, porque eu não sei o dia de amanhã. É dia de morrer, irmã. Está na Bíblia. Compra e vista, antes que possa. Porque a morte vai vir. Compra e use. Eu soube a história de um homem que era muito avarento. Mas muito. A mulher chorava, querendo as coisas dele. Chorava, ele não dava nada. Não, temos que economizar. E foi guardando dinheiro a vida inteira. A mulher não sabia o que aquele homem tinha. Ela sabia que ela tinha muito, porque não dava a mão nem para dizer até logo, né? Porque não queria abrir a mão. Aí esse homem adoece. Adoeceu e estava em estado crítico. Aí ele chama a mulher dele e falou assim, amor, estou morrendo, quero te fazer o último pedido. Quero que você saque todo o meu dinheiro e você deposite junto com o meu corpo. Mas você tem que me prometer que você vai fazer isso. Eu quero que você saque tudo e deposite dentro do caixão. Ela disse, prometo que eu vou fazer isso, te prometo. Aí o sujeito, não é? Sim, parece que ele pediu 2 testemunhas, que a mulher iria fazer aquilo. Ela falou, não, prometo. E 2 testemunhas do lado. Aí, aquele sujeito veio a óbito. E lá, no dia da despedida do corpo, as testemunhas que estavam com ele quando estava vivo, viu
que no caixão tinha uma caixinha desse tamanhozinho, nos pés lá do defunto. E a pessoa falou assim: mas você não obedeceu o que seu marido te pediu? Ela disse: obedeci. Ela disse: você fez um cheque, ele desconta. Está dentro da caixinha. Mulher inteligente, né? Ele desconta. Para que você está guardando dinheiro? Para que você está guardando dinheiro? Deus te deu o dinheiro primeiro para você desfrutar dele com prazer. Não esbanjar. Desfrutar. Se está solteiro, desfrute como solteiro. Não esbanje. Se casou, desfrute com sua esposa, com a sua família. E peça a Deus sabedoria para ensinar você a esse primeiro princípio que nós estamos hoje diante dele. Ter um coração generoso, para que as benesses de Deus da vida venham sobre mim e sobre você. Você atrai aquilo que você acredita, querido. Você crê no medo? Você pode acreditar que o medo, com a família dele, síndrome de pânico, e fantasmas e vampiros, se é que eles existem, vão vir tudo atrás. Você crê nessa porcariada? O que eu recebo é aquilo que eu creio. Eu atraio aquilo que eu acredito. Se eu creio nesse texto, eu preciso tomar posse dele. Dizer: Deus, eu tenho sido o quê aos olhos do Senhor? Eu tenho sido uma pessoa generosa? É só você começar a fazer uma análise. Você divide as coisas que Deus te dá primeiramente com as pessoas que estão mais próximas de você, que você mais ama. Papai de vez em quando vê um presente seu. A mamãe de vez em quando vê um presente seu, sua. Seus filhos, de vez em quando, têm a alegria de ver você saindo com ela, com ele, para ir no shopping, num determinado lugar, para passear. Tomar um sorvete. Você se irrita, se sente bem quando ouve falar sobre dar. Isso te irrita, te faz bem, te incomoda. Como é que é isso? Quando começa a te incomodar, você pode saber uma coisa: Deus quer tratar a tua vida. Tem alguma coisa errada. E aqui não tem o marido que falar para a mulher: está vendo? Te avisando, olha o que o pastor está falando. Ou a esposa: não. A palavra de Deus pega todo mundo, irmãos. Deus não precisa de gente de recadinho, não. Às vezes, costume na igreja, quando um pastor está dando uma aula, ensinando, o ministério do cotovelo, ó, essa foi para você, está vendo? Não faz isso, não, daqui a pouco você vai receber um também, ó, e essa foi para você. Deixa que o Espírito Santo sabe trabalhar com o seu marido, ele sabe trabalhar com você, ele sabe trabalhar com a sua casa, mas o fato é que Salomão disse que algumas pessoas que crescem é porque dão, e dão com generosidade. E ponto final. Ele não entra em outra questão. E ele diz mais: e os que são econômicos demais acabam ficando cada vez mais pobres. Não consegue romper. Ninguém consegue contratá-lo. Ele não anima ninguém. A cara dele já mata, porque a cara dele da avareza já está estampada. O olhar dele de gente mesquinha já está estampado. Qual empresário que quer uma pessoa dessa? Não. Um empresário que contratar gente competente, gente animada, gente que influencia, gente que levanta, como diz o astral, gente para cima. Aliás, muitos já são reprovados na entrevista, né? Vem uma pergunta lá da empresa: você quer ganhar quanto? Qualquer coisa. Tá bom. O pouco com Deus é muito, já está reprovado.
Aí ele fala, quero esse miserável aqui não. Ele já não quer, ele não ama nem a ele. Não quer ganhar ele qualquer coisa. Ele não, ele vai arrebentar com a minha empresa. Quero não. Aí chegam lá e falam assim, olha, eu quero ganhar tanto, sabe por quê? Porque eu junto com essa empresa aqui, nós vamos vender muito. Eu quero ganhar pelo menos 20 mil, porque olha, o que essa igreja vai, o que é que essa empresa vai crescer com a minha presença aqui, com a minha influência aqui. Esse camarada é um visionário. Esse cara é inteligente. Eu vou colocar lá muito, vai achar que eu sou muito olho grande. Olha só. Salomão encerra dizendo assim, quem é generoso, repita comigo, quem é generoso, progride na vida. Só vocês agora. Quem ajuda será ajudado. Todos vocês, o versículo inteiro, vamos lá? Quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Só vocês. Vamos falar todos juntos agora. Quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. E Jesus diz que a ajuda que ele tem, para quem é generoso, ele diz assim, olha, dai e ser-vos-á dado. Olha o que Jesus falou que quem ajuda, o que vai receber? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão para quem dá. Irmãos, é muita coisa. Que a gente fala, meu Pai de amor. Eu não tinha ideia que era isso. Está na palavra. Eu quero encerrar essa noite contando para vocês uma história, que eu sei que boa parte de vocês aqui conhece essa história. E onde eu vou nas igrejas pela primeira vez, eu sempre gosto de contar essa história, porque para mim foi uma das histórias mais fantásticas que eu já ouvi sobre doação, e que não foi dentro de uma igreja. Não sei quantos de vocês aqui lembram quando o Gugu Liberato trabalhava no programa do SBT. E ele tinha uma série, cada domingo ele era maquiado por um personagem que ele se passava. E num dos personagens daquele quadro que o SBT fazia com ele foi maquiado como um mendigo. E ele foi, e a proposta, a pegadinha era a seguinte: a assessoria de imprensa iria pegar o Gugu maquiado, naquele caso, como mendigo, ia colocá-lo no local onde os mendigos comprariam um prato de comida por R$1 na época. Quantos lembram desse quadro aqui? Levanta a sua mão. A maioria da igreja. A proposta sempre, quando alguém manda alguma coisa interessante para o SBT, ela passa primeiro pela mão do patrão. E o patrão é um homem, muito embora que não acredita ainda em Jesus como Messias, que é Silvio Santos. Mas, já tem uma esposa que é crente, tem uma filha que é crente, e se você orar pelo Silvio Santos, ele vai chegar também. Mas eu estimulo as pessoas a orarem pelo Silvio Santos. Acho que depois de Ayrton Senna, quando ele partir, vai ser uma das figuras que vai deixar muita saudade no Brasil, o Silvio Santos. Porque muito embora não seja um crente ainda em Jesus, estou para ver alguém doador como Silvio Santos. Esses 57 anos que eu tenho, eu estou para ver no Brasil alguém doador como Silvio Santos. O que eu escuto, que eu vejo e que leio a respeito é coisa impressionante. E detalhe, ainda não acredita em Jesus, mas acredita num princípio que Jesus ensinou, porque ele é judeu. E Jesus era um judeu. Ele crê num princípio que Jesus ensinou. Então, qualquer coisa que se fala de doação, de generosidade, é com o Silvio Santos. Então chegou lá uma proposta lá, e a equipe do Gugu
aceitou, passou para o patrão achou interessante, deu aval, e quem atingisse a expectativa daquela proposta, iria ter um prêmio do SBT. E qual era o prêmio? Gugu ia ser colocado no local como mendigo, ninguém ia saber que ele era mendigo, e Gugu iria fazer um pedido lá, no meio daqueles mendigos todos. E quem atendesse o Gugu iria ser premiado com alguma coisa. Aí maqueiam o Gugu, leva o Gugu lá para o local. E o Gugu está batendo lá no meio dos mendigos, pedindo alguém para pagar um prato de comida para ele. E todo mundo, cai fora, se vira. Está todo mundo aqui no mesmo barco, meu querido. Vai correr atrás. E Gugu lá desesperado, estou com fome, por favor, me ajuda. Não estou conseguindo nada. E todo mundo, não, ninguém dava nada para o Gugu. Até que uma hora o Gugu bateu lá nas costas de alguém, e alguém falou para ele assim: o negócio não está bonito não, mas eu tenho aqui R$2. Eu tenho aqui 2 notas de R$1. Uma para você e uma para mim. Compra a sua comida, eu vou comprar a minha. Em outras palavras, amigo meu não morre de fome. E na verdade não é nem amigo, porque amigo é quando você é íntimo. Mas ele disse isso: amigo meu não passa fome. Compra a sua comida, que eu vou comprar a minha. E vamos correr atrás do prejuízo. Quando aquele homem disse para o Gugu, aquele mendigo, estava na mesma condição que ele, e ele não sabia que quem estava por trás daquela máscara era Gugu. Quando ele pegou o dinheiro e deu para o Gugu, Gugu tirou a máscara e falou assim: eu sou o Gugu do Silvio Santos, do SBT. Por que você dividiu o que você tinha comigo? Hoje o SBT te dá uma casa mobiliada, com carro zero na garagem, e o SBT ainda vai abrir uma conta com valor para você começar a sua vida, porque você deu. Por que silêncio, hein? E eu não ouvi amém, glória a Deus, e nem línguas estranhas. Sabe por quê? É porque isso é forte. Você fala: meu Deus, mas o cara deu R$1. Ele deu tudo que ele tinha. Ele deu tudo o que ele tinha. Aqui está o problema da igreja. Aqui está normalmente o meu e o seu problema. Chega final do mês, recebemos o nosso salário que Deus nos deu. Aí nós aprendemos que o dízimo é o primeiro. Não, a gente vai querer pagar primeiro as contas nossas. A Bíblia diz que primeiro é meu salário, é a primícia, o dízimo, depois uma oferta para o Senhor. Não, vou pagar primeiro, vou para o supermercado, fazer as compras todas, vou papapá. Caramba, não sobrou. Se vira, Deus. Se vira, contas da igreja. Se vira, missionários no campo. Não deu. Deus não vai me colocar na parede. Deus não vai me obrigar, não vai me matar. Ele viu que não deu. Ele viu que você, antes de pagar as contas, ele viu que você podia ter primeiro acreditado nele, na palavra dele, e ter separado o dízimo dele e uma oferta, e você ia pagar tudo que você estava precisando pagar, e ainda ia sobrar. Não sobrou nada, sabe por quê? Ele deixou de propósito não sobrar, porque ele não é sobra. Ele é primícia. Agora eu te pergunto, por que um mendigo, a vida dele é mudada, ele sai de um poço e volta para a sociedade agora erguido, com uma casa própria, toda mobiliada com carro zero, um sonho de todo mundo. Todo mundo quer ter sua casa própria. Todo mundo quer ter um dia o privilégio de entrar num carro zerinho.
E um mendigo por causa de R$1, não foi por causa de R$1, foi por causa do espírito dele. Espírito de miséria impera, às vezes, em impérios. E tem espírito de generosidade, às vezes, em alguns lugares, que só Jesus. Estava lá um mendigo generoso. E Deus olhou para aquele mendigo que estava lá no meio deles e que sabia que ele tinha um coração generoso. E o Senhor falou: eu preciso tirar esse rapaz daqui. Ele não pode ficar nessa vidinha medíocre. Todos que estavam ali tinham a chance que ele teve, só ele agarrou. Você vai agarrar a sua chance hoje à noite? Todos ali tinham aquela chance. E ele não sabia quem era, que estava por trás da máscara. Como eu vou lhe dizer aqui uma coisa, para encerrar. Normalmente nas igrejas, existe à frente das igrejas um gasofilácio. E as pessoas pensam que aquilo ali é simplesmente um gasofilácio. Um lugar de colocar dinheiro para a igreja. A conversa é essa. É um lugar, é um cofre de depositar dinheiro para a igreja. E alguns são mais medíocres ainda. É um lugar de colocar umas moedas para Jesus. Como se Jesus fosse colecionador de moedas. Nem você gosta, né? E você quer empurrar isso de goela abaixo em Jesus. Às vezes quando eu faço essa colocação nas igrejas, eu falo assim para as igrejas assim: por que vocês ficaram tão em silêncio quando eu contei essa história do mendigo e o que ele recebeu? E aí eu digo assim: talvez alguns de vocês digam assim: se eu tivesse no lugar daquele mendigo, eu também dividiria como um gugu. Eu falo assim: será? Você tem 2. Se eu der 1, eu vou ficar com 1. Mas esse 1 vou usar para comer? Vou ficar sem nada. O nosso egoísmo não deixa. Não posso. Deus sabe que se eu tivesse mais, é onde Deus quer fazer o milagre. Sabe por quê? Quando nós entregamos para Deus o que Deus nos pede e nós ficamos sem nada, sabe o que é que a posição que nós ficamos? É a que Deus quer, dependência total dEle. Quanto você tem? Você está confiando na zona de conforto. Eu tenho. Muitos dizem: se eu tivesse no lugar daquele mendigo, eu faria. Eu dividiria. Vou te provar que talvez a maioria não dividiria. Você sempre tem a oportunidade de estar à frente de um gasofilácio nas igrejas. Quando você vai numa igreja, meio de semana ou domingo. E chega na hora do ofertório, você acha que é aquele momento de recreio. Você até na hora da oração do ofertório, se levanta e vai para o banheiro ou vai embora. Sabe quem está por trás do gasofilácio ou ao lado dele? Não é Silvio Santos nem Gugu, é Jesus. Isso é bíblico. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus a maneira como as pessoas traziam as contribuições. Você despreza até Jesus, você não ia desprezar um mendigo? Você não vai desprezar a igreja? Porque você acha que é apenas um cofre, é apenas um envelope. Quem está por trás desse envelope de dízimo? Quem está por trás desse envelope de oferta? Quem está por trás desse gasofilácio? É Jesus. E eu te pergunto, terminando, se Silvio Santos, que não é ainda crente, ele não acredita que Jesus é o Messias. Um Gugu, que ninguém sabe a definição de quem é Gugu ainda até hoje. Se Gugu com Silvio Santos e o SBT mudou a posição de um homem na sociedade, quem é Silvio Santos e SBT e Gugu diante de Jesus, que é o dono do ouro e da prata, queridos? Se eles mudaram a vida de um homem, o que é que Jesus não pode fazer na minha e na sua vida? Nós precisamos acreditar nessa verdade e dizer para Deus: Deus,
mais do que ser um mero ofertante, mais do que estar marcando presença com alguma coisinha na igreja. Dá-me um coração doador. Dá-me um coração generoso em tudo que eu puder ser. Com o meu tempo, com os meus talentos, com os recursos que o Senhor coloca nas minhas mãos. Salomão diz, para aqueles que oram e vivem assim, ele diz, o generoso progride na vida. E quem ajuda, será ajudado. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé, por favor. Em tempos de crise, uma arma poderosa que nós podemos usar é um coração doador. É um coração generoso. É um coração parecido com o coração de Jesus. Eu não sei onde foi que Deus falou com você, mas onde Deus falou, fala para Ele aí, você com Ele. Diga a Deus, eu preciso rever conceitos na minha vida. Eu faço contas de coisas tão pequenas, tão banais. Às vezes, Senhor, tem a sensação que é um espírito tão mesquinho dentro de mim, que eu tenho até vergonha de mim mesmo. Ah, quantas vezes eu dei para o Senhor uma oferta que nem mendigo gostaria de receber, de tão miserável. Sua sinceridade nessa noite pode mudar tudo na sua vida. Sejamos humildes para dizer, Senhor, preciso aprender mais. Senhor, preciso crescer mais. Faz-me generoso. Eu quero crescer. Eu quero ter um coração parecido com o coração do Senhor. Todas as vezes que, Senhor, que eu for solicitado, eu quero que o Senhor veja que no meu coração há um coração solícito para dar. Um coração solícito para abençoar. Não quero ver meu próximo passando necessidades. Não quero ver meu irmão passando dificuldades. Mas eu quero ver, Senhor, para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. A bênção do Senhor transbordar na minha vida. Agora é hora de confissão. Se Deus te achou em falta em alguma coisa, fala, Senhor, me perdoa. Peça a Ele perdão. Ele tem muito perdão para dar. E dizer para Ele, Senhor, daqui para frente, essa área na minha vida, ela está sendo mudada. Porque eu tomei uma decisão para valer. Eu quero ser, Senhor, generoso. E se tem alguém, Senhor, aqui nessa noite, que está disposto a responder aquela pergunta do salmista Davi. Quem está disposto hoje, não ontem, porque ontem já foi. Não amanhã, porque amanhã ainda virá. Quem está disposto hoje a trazer ofertas para o Senhor. Que eu possa dizer, Senhor, eu sou um desses. Eis-me aqui. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Ah, Senhor, o que eu puder dar de meu melhor, eu vou fazer isso. Que essa seja a nossa oração. Pai, muito obrigado por essa primeira noite. Quando o Senhor nos trouxe esse aprendizado da Tua palavra. Ô Senhor, como nós precisamos aprender do Senhor. Como nós precisamos crescer na Tua palavra, na Tua presença. Deus nos ensina a ser humildes. A ponto de entender que nós carecemos muito do Teu favor. Os dias são maus, são difíceis. Temos notícias após notícias, ó Deus, de uma pressão que vem sobre nós brasileiros, e isso está no mundo todo, de que aumentos e aumentos e aumentos estão para acontecer, e a gente fica
nessa luta, nessa guerra, quando na verdade nós temos que estar quedados aos pés do Senhor, confiando que é do Senhor que vem o nosso socorro, como o salmista diz: o meu socorro, ele não vem do planalto, o meu socorro não vem da prefeitura, o meu socorro não vem do presidente, o meu socorro não vem do prefeito, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus, muda o nosso coração, faz-nos crer na Tua palavra, faz-nos crer na Tua presença, faz-nos crer de que o Senhor continua agindo de forma poderosa, maravilhosa no planeta Terra. Senhor, nosso coração é Teu. Ajuda-nos a não guardarmos no nosso coração a não ser a Tua palavra. Davi disse: guardo no meu coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Ajuda-nos a guardar esta palavra e vivê-la, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, nos nossos relacionamentos interpessoais, mas também na igreja do Senhor. Nos ajude a sermos os maiores contribuintes da Tua casa. Consequentemente, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, eu quero ser o maior contribuinte, porque eu vou ser aquele que vai mais prosperar na Tua casa. E sabemos que o Senhor quer ver o Teu povo prosperando. Sabemos que o Senhor quer ver o Teu povo crescendo, porque está escrito na Tua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E para comer o melhor da terra, e para vestir o melhor da terra, e para calçar o melhor da terra, e para ter o melhor da terra, precisa ter um salário, proventos dignos, melhores da terra. Ô Senhor, faz-nos viver a Tua palavra. Nós assim oramos agradecidos por essa primeira palavra, e que amanhã no encerramento o Senhor possa derramar copiosas bênçãos sobre todos nós. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e graças a Deus.